Então, agora a Mônica, para fazer a apresentação dela, tá? A Mônica Olívia Miquelon Vidal. Ela é psicóloga clínica e mestranda em saúde pública em região de fronteiras pela Universidade do Oeste do Paraná, no campus de Foz do Iguaçu. Apresenta especialização em psicologia e saúde pública pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, também do campus de Foz do Iguaçu. Brain Spotting pelo Instituto Daniel Gabarra e formação em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt Paraná. Também possui formação na abordagem EMDR pela Espaço da Mente. Então, por favor, Mônica, se puder, já nos trazer a tua apresentação. Uhum. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar partilhando um pouquinho do meu trabalho. Vamos ver aqui para eu apresentar para vocês ele. Vocês conseguem ver a tela cheia aqui? Sim, Tá. Deixa eu só diminuir aqui, senão eu não consigo ler. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a terapia em grupo com MDR na atenção primária à saúde. Eu sou a Mônica, sou aqui de Foz do Iguaçu, onde vai acontecer o congresso de MDR, e eu tive a orientação da Lisbeth Paganotto e a Luciana Salvador, que está aqui como a co-orientadora do trabalho. Eu fiz uma especialização em psicologia e saúde pública na UniOeste, e a gente tinha que fazer a parte prática, né? E dentro dessa parte prática, eu trabalhei 2 anos no SUS na atenção secundária. Mas, como a gente tinha que fazer um trabalho final, né, apresentar, eu queria fazer algo diferente com o MDR, e aí, como eu tinha essa parceria com o pessoal da atenção primária, um acordo com eles, me disponibilizaram aí fazer esse trabalho, que não era meu, mas que a gente pode integrar e trabalhar juntos, né? E então a gente pensando um pouquinho sobre a depressão no SUS, né? O dado do Ministério da Saúde é um pouco antigo, é de 2019, que houve um aumento de 34% de brasileiros que receberam o diagnóstico de depressão em 6 anos. Então, se a gente for pensar hoje em 2025, com certeza muito maior, né? Os transtornos depressivos estão cada vez mais frequentes nos atendimentos do setor da psicologia, nas UBSs, então a gente tem uma fila gigantesca, né, uma fila de espera aí, que às vezes chega às vezes a durar 2 anos, para as pessoas conseguirem receber esse atendimento psicológico. E tudo isso devido à alta demanda, o adoecimento e também a quantidade pequena, né, de profissionais devido à necessidade. E aí, conversando com a Luciana, a gente discutindo e eu querendo fazer o projeto, pensamos num trabalho em grupo para talvez poder ver como ficaria essa fila, né? Pensando na redução mesmo e aplicar o protocolo IGPT de MDR. Então, o nome do protocolo é Protocolo de Tratamento Grupal Integrativo de Dessensibilização e Reprocessamento através dos Movimentos Oculares. Então, de uma forma mais simples, para não ler tudo isso, eu vou falar o IGPT, tá? Ele foi criado por Jarreiro e Artigas em 1998 no México, após o furacão Paulinho. Ele foi desenvolvido inicialmente com o objetivo de alcançar populações afetadas por eventos traumáticos em larga escala, então, desastres ambientais, crises humanitárias, e ele é realizado através da arte-terapia, através de desenho. Utiliza-se também a autoestimulação bilateral, então, assim, quando a gente faz o MDR, né, a gente pode fazer ele visual e também pode ser tátil ou auditivo. Então, nesse caso, a gente faz a autoaplicação, né, que se chama o abraço da borboleta, um lado e o outro. E aí, inicialmente desenvolvido para crianças, mas o método depois foi adotado para adultos, que foi o objetivo aí da minha pesquisa. Outros também, outros não, né? O benefício, acho que talvez maior até para eu chamar as pessoas para participarem do grupo que estavam na fila, né, desse distrito que eu atendia, que eram 5 postos de saúde, foi que elas não precisariam falar sobre as suas memórias perturbadoras, elas não precisariam compartilhar, se elas não quisessem, claro, né?
não precisariam falar sobre os seus traumas para todas as pessoas, porque eu acho que essa é uma grande questão quando a gente fala de trabalho em grupo, né, com grupos. Porque muitas pessoas não querem expor a sua vulnerabilidade, às vezes são pessoas que moram no mesmo bairro, são colegas e não quer que o outro saiba, né? Então, acho que isso foi o protocolo com o desenho foi um diferencial para o grupo ali no SUS. Então, além desse benefício, né, de não expor o trauma, também pode ser aplicado não tem um lugar específico, na verdade, para ser aplicado. Ele pode ser realizado por qualquer pessoa, no sentido de escolaridade, então isso também foi bem positivo para a gente. É, Também o formato de acessar as memórias é através do desenho, então, mais uma vez, a pessoa não precisa verbalizar, ela vai desenhar. E não existe a necessidade de tarefa entre sessões, que muitas vezes acontece, né, de algumas terapias utilizarem aí um extra, pós-sessões ou durante as sessões que as pessoas tenham tarefas e alguns pacientes, clientes não gostam. E agora eu vou apresentar para vocês, bem resumido, tá? Na verdade, o protocolo em si, como a Tatiana apresentou ali, o protocolo DIR, esse protocolo, ele tem 8 fases e ele tem umas 8 folhas, mais ou menos. Então, assim, eu coloquei só os tópicos para vocês entenderem, mais ou menos, se você não conhece, é claro. E depois eu vou detalhar ele na prática, tá? Eu vou depois, posteriormente, durante a apresentação, explicar melhor isso na prática. Então, começando com a fase 1, que é conhecer a história do grupo. A parte 2 seria a criação de vínculo, instalação do lugar seguro e a explicação da autoestimulação, né, que é o abraço da borboleta. O terceiro momento seria em que o participante escolhe o que ele deseja trabalhar, o evento traumático ou o desconforto que ele está sentindo ali no momento e avalie os SUDs. Então, o SUDs é uma escala onde você vai avaliar o quão desconfortável, o quão perturbador é aquilo que está te incomodando. 10 incomoda muito e 0 é neutro, né? Eu sei que é ruim, que não foi uma situação legal às vezes, mas não me traz um desconforto, tá? 4, dessensibilização, onde o paciente faz a autoaplicação, né, a autoestimulação, e olha para o seu desenho, repetindo isso por 3 vezes. Então, vocês vão ver mais para frente essa repetição de desenhos, tá? Na parte 5, é solicitado que o usuário, né, o paciente, vire a folha e desenhe como se vê no futuro, fazendo a estimulação bilateral. Então, nesse momento, a gente não força nada, nada positivo, nada negativo, só pede para ele desenhar como ele se gostaria de se ver no futuro. Depois disso, na parte 6 aí, a gente vai fazer o escaneamento corporal e os estímulos bilaterais mais uma vez. Na sétima etapa, é o encerramento, onde os participantes fazem o estímulo bilateral novamente e voltam ao seu lugar seguro, como uma forma de autorregulação, né? E, por último, a oitava parte, seria o terapeuta avaliar, através dos desenhos, a necessidade de cada membro para um possível acompanhamento individual. Então, depois, né, do protocolo aplicado, poder avaliar se existe a necessidade de um acompanhamento individual ou não, se ali dentro do grupo eles conseguiram reprocessar essa memória, né, esse desconforto. Então, agora a gente pensando na metodologia, né, o método, como que eu apliquei tudo isso. Foi uma pesquisa de intervenção do tipo quase experimental, com abordagem quantitativa, com aplicação de teste e reteste e amostragem de conveniência. Então, o primeiro contato ali, se a gente for pensar, como eu disse, eu trabalhava em um distrito, eu atendia adultos, e nesse distrito tinham 5 unidades básicas de saúde, então eu atendia todos eles, e todos iam na mesma fila para o atendimento psicológico. E dentro dessa fila, a gente consegue abrir o nome das pessoas, em que posição que elas estão, e muitas vezes a pessoa que coloca ela na fila, o médico, o enfermeiro, o outro psicólogo, né, nutricionista, enfim, eles vão descrever o motivo. Então, às vezes, eles colocam ali sintomas depressivos, sintomas ansiosos, cansaço, fadiga, insônia, alteração alimentar, e aí, através dessas informações, eu fazia o convite para as pessoas. Então, eu fiz um convite numa imagem, e enviava pelo WhatsApp para, nesse caso, eu enviei para 123 pessoas, tá?
o convite para participarem do grupo, observando ali os sintomas que tinham especificado na fila. Depois desse convite, né, algumas pessoas aceitaram, participar do grupo, e aí eu tinha que fazer uma entrevista individual. Nessa entrevista individual, foi feita uma triagem, né, onde eu não ia conseguir atender como critério de exclusão gestantes, pessoas com sintomas psicóticos e pessoas com tentativas de suicídio nos últimos 6 meses. Então, assim, não foram gestantes, mas foram pessoas com sintomas psicóticos e pessoas com tentativas de suicídio nos últimos 6 meses. E então não puderam participar do grupo, mas foi bom porque eu pude encaminhar, direcionar elas, né, para o quadro ali que elas estavam em sofrimento. Então, depois que as pessoas passaram por essa triagem, né, eu apresentei o termo de consentimento livre, esclarecido, expliquei como é que seriam os encontros, e aí, se elas aceitassem participar da pesquisa, foi que comecei a aplicar, então, 3 inventários, que são os inventários de Beck, e um questionário sociodemográfico, né, para entender só um pouquinho ali algumas informações que eu vou depois também mostrar para vocês os resultados. Então, pensando aí nos testes, né, o BAI ele vai mensurar o grau de ansiedade das pessoas, o BDI-2 ele vai mensurar a depressão e o BHS a desesperança. Então, sempre a gente vai pensando nos resultados e nos números que vão acontecer, né? Quando a gente faz o teste, para quem não tem conhecimento, talvez deles, vai poder sair assim, sem depressão, depressão leve, depressão moderada ou depressão grave, né? Então, isso também equivale para desesperança e também para ansiedade. A gente consegue avaliar, mensurar dessa forma. Aí a gente formou o nosso grupo, né? Conseguimos formar. E os encontros aconteceram dentro da sala da assistência social em saúde. E o primeiro encontro a gente falou sobre a depressão e também sobre a autoestima. Eu acho importante frisar que nesses 2 primeiros encontros e também no momento da entrevista, eu já comecei a criar um vínculo com essas pessoas. Então, eu acho que isso foi bem importante para o processo, para conexão mesmo minha com o grupo e até com os próprios integrantes, né? E aí foi apresentado por PowerPoint. No segundo encontro, a gente falou sobre a psicoeducação, sobre trauma e MDR, e também fizemos a aplicação da técnica do lugar seguro, né, para uma autorregulação emocional deles, e também foi apresentado por PowerPoint, o trauma, o MDR, né, o que representa, o que é definições. Depois disso, a gente teve mais 9 encontros, onde nesses 9 encontros, todos eles era aplicado um novo protocolo de GPT. Então, eles poderiam escolher se eles continuariam com o mesmo trauma, com o mesmo elemento que eles trouxeram da vez anterior, né? Ou se eles poderiam começar um desconforto novo, tá? Então, isso era uma decisão deles. Então, esses encontros, eles aconteceram 2 vezes por semana. A duração de cada encontro era de 60 minutos. E o material utilizado nas sessões foi folha de papel sulfite, uma prancheta, porque nós não tínhamos mesas para todo mundo, e lápis de cor para eles poderem fazer o desenho. Assim, eu precisei fazer 2 encontros semanais, porque estava próximo de dezembro, o pessoal ia viajar, e aí não poderíamos dar continuidade no grupo. Então, eu chamava de intensivão terapêutico, vamos se dizer assim. E aí, vamos lá, pensando nisso, que nós fizemos, então, os 9 encontros, né, só com os protocolos e 2 encontros de introdução, encerramos os 11 encontros, que era o que a gente havia combinado lá no começo. Depois disso, foi reaplicado os instrumentos e também foi dado um feedback para os usuários. Então, foi reaplicado individualmente, né, os instrumentos de novo, e ali eu conseguia mostrar para eles o que eles tinham melhorado, né, o que tinha talvez aumentado, diminuído, e também saber um pouco de como que foi a experiência do grupo, o que que eles observaram, é, na vida deles, né, de mudanças ou não. E a pesquisa, do final, pensando aí eu gosto de falar nos 123 que eu convidei, e a pesquisa, ela
a gente pôde só pegar de quem participou, vamos pensar assim, os que compareceram no mínimo 5 encontros. Por quê? Se a gente pensar nos 5 encontros, 2 eram de introdução, então pelo menos 3 encontros com a aplicação do protocolo GPT, para a gente realmente poder avaliar pré e pós-teste se houve uma melhora significativa ou não, né, nos sintomas. Então, isso foi um critério também que foi necessário depois a gente analisar e colocar em prática. E no final, então, agora a gente pensa na parte quantitativa, né, nos resultados. Então, foram 14 participantes que finalizaram o grupo com no mínimo 5 encontros. 92,85% do sexo masculino e 7,14% do sexo masculino. Uso de medicação psiquiátrica, 71,43% usavam e 28,57% não faziam uso de psicotrópicos. A faixa etária, né, a idade desses participantes, ficou, então, até 30 anos, 21,4%, de 31 a 43 anos, de 28,6%, e de 44 a 51 anos, 28,6% também, e pessoas acima de 52 anos, foi cerca de 21,4%. E agora pensando nos sintomas, né? Há quanto tempo essas pessoas tinham esses sintomas? Então, menos de um ano, 28,6%. Entre 7 anos, 2 anos e 7 anos que essas pessoas sentiam foram 21,4%. Entre 8 e 14 anos, cerca de 28,6% de pessoas, de pessoas não, né, da idade, do tempo de sintomas depressivos. E mais de 15 anos sentindo esses sintomas, 21,4% das pessoas. Então, pensando aí na nossa análise estatística, apesar de ser um grupo onde tinham apenas 14 pessoas no final, né, a gente conseguiu aí ter alguns resultados interessantes. O primeiro quadro a gente coloca sobre o BAI, então o pré e o pós-teste do BAI, que é o teste que vai mensurar a ansiedade. Então, aqui, eu gostaria que vocês vissem que o P, quem gosta de estatística, ele está 0,401. Então, esse não é um valor positivo, tá? Então, isso significa que não foi para a estatística uma melhora relevante, apesar de sim ter baixado aí os níveis, né? A média você vê pré-teste 21,8, pós-teste 17,5 e da mediana 17 foi para 15,5. Mas, como o objetivo era sintomas depressivos, aí nós tivemos, sim, resultados estatisticamente significativos. Então, mais uma vez, para quem gosta, né, de estatística, a gente vê aqui o P, que é igual a 0,006, então isso é um número muito bom, tá? Pensando ali no BDI, né, o pré-teste de depressão, a média é 27,7, baixou no pós-teste para 21,8. E a mediana, 28, baixou para 21,5. Pensando que, né, dentro da depressão, desse transtorno, a gente tem, né, um sintoma que é a desesperança, logo baixou também de forma, tendo um efeito positivo, estatisticamente significativo também, o BHS, que era o teste de desesperança. Então, aqui, mais uma vez, o P igual a 0,04, também muito bom, onde a gente vê aqui pré-teste do BHS 8, pós-teste 5,29, e aí a gente vai para a mediana pré-teste do teste de desesperança 6, baixou para 4. E aí, o meu trabalho foi isso, mas eu fiquei pensando e falei assim, mas a gente da psicologia gosta de ver uma coisa mais profunda, né? O que que eu poderia apresentar? Eu pensei em apresentar os desenhos para vocês, mas aí eu teria que pedir autorização para paciente, e aí eu fui atrás, fui mexer nos meus papéis novamente, nos desenhos. Fiquei em dúvida de 4 pessoas, que tiveram mudanças bem significativas para trazer para vocês. E aí teve uma que eu falei, poxa, essa eu tenho contato, né, no meu celular ainda, hoje eu não faço mais parte do SUS, diretamente, né? E aí eu entrei em contato com ela
super aceitou. Então, assim, para dizer que é um nome fictício, né? A gente está respeitando todas as questões éticas, mas que foi muito bacana, talvez eu trazer dessa forma, não só quant, mas agora trazendo de uma forma quali para vocês. Então, a apresentação do caso aqui, uma das integrantes do grupo de sintomas depressivos com MDR é a Marcela. Ela tem 25 anos. Ela nunca fez uso de medicação psiquiátrica. Ela mora com a mãe e com a irmã mais nova. Dentro do questionário sociodemográfico, eu perguntava se a pessoa tinha alguma patologia, alguma doença, né? Algum diagnóstico. No caso dela, ela falou só o ovário policístico. Ela trabalhava como assistente comunitária de saúde, e quando eu perguntei, né, sobre quando que começaram os sintomas, o que que ela observava como sintomas, ela falou assim, os sintomas iniciaram desde sempre. Cuidava dos irmãos e não podia fazer nada. Irritabilidade constante. Já havia cometido automutilação em 2022. Então, esses foram os dados que eu coletei, então foram bem específicos, tá? A gente não adentrou. E agora a gente vai ver os desenhos, tá? Na parte prática aí do protocolo. Então, as pessoas vão receber essa sulfite e aí a gente vai fazer uma cruz ou um sinal de mais para poder dividir essa folha em 4 quadrantes. E aí vai ter o quadrante A, B, C e D, que sempre vão ser colocadas as letras no canto superior esquerdo, certo? E aí a pessoa vai pensar, né, num desconforto, pensando aí no presente, passado e até mesmo no futuro, e ela vai desenhar o que corresponde a esse desconforto, esse trauma que incomoda naquele momento. Nesse caso, ela desenhou uma nuvem, parece, eu vou descrever, tá? Se alguém não consegue ver direito. Dois corações partidos, raios, parece chuva, né? E aí, quando você pede para as pessoas no grupo, né? Então, olha para o seu desenho A, observa como que você se sente, de 0 a 10, quanto que te incomoda, quanto que é perturbador, né? Os SUDs. E aí a pessoa vai colocar no canto inferior direito quanto que incomoda. Então, para ela ali, para Marcela, era 10. Então, era muito perturbador esse desconforto. E a gente faz os estímulos bilaterais. Depois disso, a gente passa para o quadrante B e ela vai fazer o segundo desenho do que apareceu, do que surgiu, de como ficou depois dos estímulos. E aí parece que ela tem só agora um coração partido, né? E não tem mais raios. E quanto que incomoda essa imagem? De 0 a 10, 7. Aí a gente passa para o quadrante C. E aí ela vai colocar o que surgiu, como que ficou. Então a gente segue ali com os corações partidos, né? A nuvenzinha e a chuva. E quanto que incomoda de 0 a 10? 5. E depois, né, os estímulos bilaterais, sucessivamente, desenho do quadrante D, quanto que incomoda de 0 a 10? 3. E ali não tem mais a nuvem, né? Mas e o coração também não está mais partido, ele está integrado. E mais tem uma chuvinha ali. Então, a gente consegue observar, né, que gradativamente foi baixando os SUDs dela. Foi de 10 para 7 para 5 para 3, tá? Depois que eles fizeram esse desenho, a gente vai virar essa mesma folha. E aí a gente pede para a pessoa desenhar como ela gostaria de se ver no futuro, sem forçar nada positivo ou negativo. E aí ela fez um coração, né, com braços abertos, parece que um pouco sorrindo, e um sol. Depois a gente pede para a pessoa escrever uma palavra ou talvez uma frase que corresponda ao desenho, e ela escreveu perdão. E depois disso a gente pede no protocolo, né, que a pessoa pense no que tinha no verso da folha e quanto que incomoda de 0 a 10. Então, nesse caso é 4. Vejam, ela terminou com 3, né, voltando ali, mas quando ela virou a folha e desenhou, aumentou um pouquinho para 4. E é isso mesmo, tá? Não temos controle sobre nada. Agora, outro desenho de outro encontro. Então, aqui a gente tem, né, quadrante A, B, C e D. Eu vou explicar um pouquinho mais rápido, só para vocês terem uma experiência mais próxima, né, do protocolo. Então, parece que ela desenhou. E aqui é bem interessante, que eu até posso falar um pouco mais. Aqui ela desenhou, vocês podem ver a circunferência aqui, né, uma pessoa triste. Aqui colégio, então provavelmente
na adolescência ou na infância, e aqui, ó, o corpinho das outras duas pessoas, você vê que tá mais acinturado, né? E elas estão sorrindo. Até a gente pode falar rindo, apontando para essa outra pessoa que provavelmente é ela. Então, ali a gente viu que o SUDS é 10 e o SUDS seguiu 10 até o último desenho, até o quadrante D. Quando a gente pede para ela virar a folha, gostaria de se ver no futuro, ela fez um desenho, mas aqui parece que não está com o triste, né? O rosto triste, parece que está um rosto normal, pode-se dizer até um pouquinho contente. E a frase que ela escreveu, ou palavra, ela escreveu aceitação, liberdade sem padrão, eu. Então, penso que nesse momento, nessa sessão, ela usou para refletir um pouco sobre a forma que ela se via fisicamente, né? E quando você pensa nos desenhos lá de trás, como que fica? 10. Então, o incômodo dela seguia 10. Aqui deve ser o último desenho, tá, pessoal, que eu trouxe. Não trouxe todos os desenhos dela porque iria ficar muito comprido, mas eu achei esse interessante porque ela colocou aqui, que é uma suspeita minha. São várias cenas e que todas parece que ela se sentia da mesma forma. Se vocês quiserem, né, observar aí comigo, parece aqui que é ela chorando longe das pessoas aqui. Parece que, não sei, se comendo com algo na mão, um quadro, uma geladeira, não sei, mas que as pessoas aqui estão juntas e felizes, né? Incômodo 10, o quadrante B parece, né, que também está ali afastada, e parece que eles estão aí, o outro grupo, né, essas três pessoas assistindo TV, ou uma paisagem, não sei. Também 10 de incômodo. No quadrante C, todo mundo dormindo junto, né? Aqui tem uma lua, e ela dormindo sozinha, mais uma vez separada. E no quadrante D, sozinha aqui, tomando banho, né, e chorando. E quando a gente vira a folha e pede para desenhar algo como ela gostaria de se ver no futuro, ela faz essa casinha, né, com um sorrisinho aqui, um coração, e a palavra pertencimento. E vejam, aqui, quando ela pensa daí naqueles desenhos, né, anteriores, não é mais 10, é 8. Então, isso é positivo para nós, né? Enquanto pensando aí na terapia e no reprocessamento de MDR em grupo. Agora, os resultados da Marcela do pré e pós-teste, tá? Ela tinha, eu coloquei os que mais melhoraram, tá? Porque senão ia ficar muito extenso. Então, ela melhorou a dificuldade para respirar, ela melhorou a sensação de sufocação, a palpitação e o medo de acontecer o pior, aí pensando na ansiedade. E na parte da depressão, né, do BDI-2 e no BHS, ela melhorou os sentimentos de culpa, também melhorou as questões de baixa autoestima, irritabilidade, cansaço e fadiga, as alterações de apetite e também melhorou a perda de interesse por sexo. Todos esses tópicos que eu coloquei aqui são tópicos dos testes, tá? Então, essas foram as melhoras mais relevantes dela. Então, pensando no pré e pós-teste, a Marcela entrou, né, no grupo ali com 17, que seria para o BDI-2, quase chegando numa depressão moderada, e ela baixou para pós-teste 5, que é sem depressão. Ela entrou com 19, então 20 já seria uma ansiedade moderada, e ela baixou para 13, para uma depressão leve. O BHS aqui seria uma desesperança leve e baixou para esperançosa. E para a gente finalizar, quando eu entrei em contato com ela semana passada, para saber se ela autorizava eu a compartilhar os desenhos com vocês, eu pedi para ela já tinha me relatado, né, no feedback lá quando eu apliquei os testes novamente, mas ela já tinha me falado algumas coisas, eu acompanhei, porque a gente trabalhava no mesmo local, mas eu nunca atendi ela. Ela se ofereceu para participar do grupo, ficou sabendo, enfim. E daí eu pedi para ela, se ela pudesse escrever alguma coisa para eu mostrar para vocês do que ela percebeu de mudança do começo do grupo para depois do grupo. E aí ela escreveu um texto muito bonito que eu quis compartilhar com vocês e lembrando que isso está autorizado, tá? Só para a gente encerrar. Então, antes de participar do grupo, eu me sentia completamente perdida. Sofria com crises de ansiedades tão intensas que às vezes não conseguia respirar.
E o pior é que essas crises surgiam do nada, até em momentos em que eu estava me divertindo. Confesso que no início eu duvidei, pensei, que bobeira, isso não vai me ajudar em nada. Logo no primeiro encontro, a psicóloga nos ensinou uma técnica de estímulo bilateral. E eu, de novo, pensei, ah, que bobagem. Não funcionou de primeira, mas eu também não sabia o que me machucava. Então, como aquilo poderia funcionar? Então, veio a atividade do desenho. Ela pediu para desenharmos situações que nos machucaram, especialmente na infância. Enquanto eu desenhava, comecei a chorar muito. Foi como se uma enxurrada de lembranças esquecidas viesse à tona. Eu nem imaginava que aquelas coisas ainda estavam guardadas em mim, me machucando. E depois disso, ao aplicar o estímulo bilateral, o abraço da borboleta, algo aconteceu. Pela primeira vez, eu me senti acolhida. Me acalmei, me senti leve. Com o passar do tempo, fui percebendo que ser estressada, fechada e brava não fazia parte de quem eu realmente era, fazia parte dos meus traumas. Descobrir o que me feriu, o que acionava os meus gatilhos me acalmar e como me acalmar me transformou. Aprendi a respirar, a manter a calma. Aprendi também que está tudo bem dizer não e que as pessoas que realmente se importam comigo não vão se afastar por isso. Aprendi a ouvir também, ouvir não também. Aprendi que eu posso chorar quando estiver triste, que eu posso falar o que eu estou sentindo e que eu posso dizer às pessoas que elas me magoaram, afinal, ninguém tem o poder de ler a minha mente. Pode parecer pouco, mas tudo isso mudou completamente a minha visão sobre o mundo e sobre mim mesma. Hoje eu sei que está tudo bem eu não ter o controle de tudo, que está tudo bem eu errar e que está tudo bem quando tudo dá errado. É só respirar fundo e tentar de novo. Eu tinha muito medo de ser mãe por causa dos meus traumas. Eu me sabotava, levava uma vida sedentária, mas decidi mudar. Comecei a andar de bicicleta, cuidei de mim, emagreci muito em 3 meses e adivinha? Eu engravidei. E pela primeira vez eu não senti medo, eu senti alegria. Hoje eu tenho minha menininha, minha melhor amiga, minha companheira de 8 meses. O melhor resultado da minha vida. É, eu pude acompanhar tudo isso, esse emagrecimento dela, esse cuidado com ela mesma, ela ficando grávida, mesmo com ovário policístico, é, ela feliz com isso. Então, foi muito gratificante também quando ela mandou a foto da filha dela, né? Que eu posso colocar aqui como cria do MDR, talvez. É um pouco ousada, mas gosto de uma brincadeira também. Então, é muito satisfatório a gente poder ver, assim, dessa forma, toda essa mudança, né? Não só na parte de números, vamos se dizer. Algumas referências, tá? Que eu usei. E é isso. Contato, se alguém quiser falar comigo por e-mail, se precisar de ajuda para também desenvolver um grupo, se precisar falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, seria isso. Espero não ter passado do tempo. Tudo muito tolerável, Ai, né, Mônica? Muito obrigada pela tua apresentação. Um trabalho com certeza muito bonito que impactou bastante a vida desse grupo de pessoas, não só do caso que tu trouxe, mas imagino que isso tenha sido um impacto bastante positivo aí, né? Te foi. agradeço, tá? A gente não comer muito do tempo, eu já vou passar a palavra para o Rodrigo.